Eu sei que muitos não irão acreditar, mas o que contarei a seguir é um caso real acontecido nas proximidades da cidade onde nasci. Meu nome, assim como o nome da minha cidade, prefiro não revelar. Essa é a minha história. Era uma sexta-feira quando eu e meu melhor amigo da mesma idade, 23 anos, decidimos passar o fim de semana fora da cidade. Nossa intenção era procurar por um lugar onde pudéssemos acampar e caçar. Às 3 da tarde, jogamos nossas coisas na carroceria da minha caminhonete e saímos. Uns 40 minutos mais tarde, quando já não vimos mais sinais de fazendas, saímos da estrada e eu parei o carro uns 200 metros para dentro do mato. Tiramos tudo da carroceria, caminhamos mata dentro por uns 10 minutos e paramos. O lugar parecia perfeito. Um descampado com uma enorme árvore bem no centro e cercado de mato por todos os lados. O lugar era tão limpo que até parecia ser usado regularmente para piquenique. A sorte parecia estar do nosso lado. Depois de amarmos nossas barracas uma ao lado da outra e carregarmos as nossas armas, acendemos uma fogueira e sentamos conversando. Você viu aquelas pegadas? Que pode ser aquilo? Perguntei. Oh, não fique preocupado, meu irmão. Deve ser de alguma ave deformada, como por exemplo, uma avestruz. Meu amigo, por aqui não tem avestruz. E, além do mais, elas somente possuem 2 dedos. E essas pegadas possuem 3. Sem querer dar corda à minha preocupação, meu amigo mudou de conversa e o tempo passou. A noite chegou rapidinho. Colocamos mais gravetos na fogueira e ficamos comendo e assuntando. Nada de ruído de animal ou de avestruz. O silêncio era total. Por volta das 21 horas, meu amigo levantou dizendo que ia dormir e que no dia seguinte pretendia dar uma olhada ao redor do acampamento. Eu também levantei, coloquei mais gravetos no fogo e fui deitar. As horas passaram. A fogueira apagou e eu acordei com meu amigo chamando e perguntando: Você ouviu? Eu perguntei o quê e ele respondeu que parecia barulho de passadas. Nós ficamos em silêncio e em questão de 1 ou 2 minutos eu também comecei a ouvir. Era um barulho de passadas estranhas que pareciam dadas em câmera lenta. Parece que são 2, disse meu amigo. Eu peguei meu revólver e fiquei escutando sem fazer o menor ruído. O meu amigo tinha razão. Não eram passadas somente de uma pessoa ou um animal. Fosse o que fosse, parecia ser pelo menos um par. Eu não sabia se saía e encarava quem ou que aproximava ou esperava dentro da barraca. Eu decidi ficar do lado de dentro, com o revólver engatilhado e a lanterna acesa. Os minutos passaram e as passadas continuaram ao nosso redor e pouco a pouco foram aproximando. O meu medo aumentava a cada segundo e com cada passada que eu via. Eu já tremia de tal maneira que quase não conseguia segurar o revólver. Poucos segundos depois, as passadas chegaram ao lado da barraca do meu amigo e pararam. E eu ouvi o que até hoje continua vívido em minha memória: o grito aterrorizante do meu melhor amigo. Naquele instante, eu dei 2 tiros no teto da minha barraca, peguei a lanterna e saí. Eu não vi ninguém. Não havia gente e nem animal do lado de fora. Ao olhar para a barraca do meu amigo, meu coração quase parou. Ela estava completamente rasgada e caída. Gritei por ele, mas ele não respondeu.
Aterrorizado, abri o que restava da barraca e, para meu desespero, ela estava vazia. O meu amigo havia sido levado pelos donos das passadas. Havia sumido. Eu não sabia o que fazer. Atirei e gritei o seu nome, mas ele não respondeu. Depois de alguns minutos de desespero, eu acendi a fogueira e fiquei esperando os bichos aparecerem, pronto para o que desse e viesse. Mas eles não apareciam. Mas certamente não haviam sumido. Eu tinha quase certeza que eles estavam por perto, observando e esperando o momento certo para atacar. Cada ruído que eu ouvia, eu virava apavorado naquela direção. Focava a lanterna e não via nada. O grito do meu amigo ainda ressonava em meus ouvidos de uma maneira horripilante. Meu desespero, minha agonia, era simplesmente sufocante. Na minha cabeça, as perguntas continuavam uma atrás outra e sem respostas. O que aconteceu com meu amigo? E onde estava? Que tipo de pessoas ou monstros eram aqueles? Por que não me atacaram ao mesmo tempo? Por que escolheram a barraca do meu amigo e não a minha? O que me salvou? A luz da minha lanterna? Só podia ter sido. Por alguma razão, a claridade parecia assustá-los, pois no momento que saí da barraca com a lanterna acesa, eles sumiram. Naquele instante, comecei a agarrar tudo que havia por perto e atirar no fogo. Eu tinha que manter aquilo aceso de uma maneira ou outra até o dia clarear. E para aumentar o meu pavor, as passadas começaram dentro do mato. Umas à minha frente e outras às minhas costas. Eu ficava como louco, virando para um lado e outro, chamando e xingando os monstros que realmente pareciam ter medo da claridade. Pois no instante que focava a lanterna, as passadas paravam. Eu implorava ao Senhor que os gravetos não faltassem e que as baterias da lanterna durassem. As horas passaram e o meu tormento continuou até o dia amanhecer. E agora? Eu ainda tinha que caminhar através da mata por uns 10 minutos até chegar onde havia deixado o carro. Eu esperei que o sol clareasse um pouco mais e, com a pistola engatilhada, comecei o trajeto de volta. O meu medo era indescritível. Cada ruído que eu ouvia era um susto, um pavor. Menos de 10 minutos depois, cheguei ao carro e saí a toda velocidade em direção à cidade. Horas mais tarde, eu fui informado que o meu amigo foi encontrado quase 1 quilômetro do acampamento. Segundo os policiais que o encontraram, ele não foi assassinado, mas sim estraçalhado e devorado quase por completo. E o mais intrigante é que ao seu lado e ao redor haviam várias pegadas estranhas. Pegadas nunca vistas, de somente 3 dedos enormes. A minha tristeza e dor era incomparável. No dia seguinte, eu fui visitado por agentes do FBI e, como em todos os casos misteriosos, tudo relacionado àquela noite foi removido dos arquivos e registros da polícia local. A causa da morte do meu amigo foi considerada em seu atestado de óbito como ataque de um urso negro. Te cuida e muito obrigado.